Boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde eu leio uma história bem relaxante para você dormir. Eu quero te lembrar que agora todo domingo nós temos esse momento juntos também. Bem legal, né? Então, se você é novo ou perdeu a primeira história, eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar se quiser, tá bom? Tá? Lembrando que são histórias diferentes, tá? Então não tem uma ordem certa. E o livro em questão é esse aqui. E o único objetivo dele é te acalmar e tirar o seu foco de coisas que talvez estejam impedindo que você desligue a sua mente e durma. Ele é bem bonitinho. Então, antes que você pegue no sono, já vai deixando seu like, se inscreva e ativa o sininho para que você seja avisado toda vez que tiver uma leitura nova. A gente já vai começar. A história que eu separei hoje para você se chama Estrelas na Floresta. Estrelas na Floresta. Existe um silêncio na floresta que é diferente daquele de uma cidade ou de um bairro. Isso porque a floresta não é silenciosa de verdade. Diversas camadas de som são criadas a todo momento por esquilos correndo, veados dando passos confiantes e insetos zumbindo. Não, o silêncio que escutamos na floresta não está na floresta, e sim dentro de nós quando estamos lá. E era em busca dele que tínhamos ido, do silêncio que se instala dentro de nós quando passamos alguns dias longe de tudo, até mesmo daquilo que amamos. Às vezes precisamos nos afastar um pouco disso também. Levantamos acampamento numa clareira cercada de enormes pinheiros, com ramos caídos, formando uma espécie de tapete para a barraca. Aqui e ali viam-se clareiras entre as árvores, pelas quais caminhávamos e observávamos os animais passando enquanto cumpriam sua rotina. Mais adiante, bem ao longe, conseguimos enxergar o cume de algo que era mais que uma colina, mas que não chegava a ser uma montanha. Cavamos um buraco para a fogueira, estendemos os sacos de dormir, deixamos a comida arrumadinha e armamos as cadeiras dobráveis no melhor lugar para ver o pôr do sol. Perambulando pelas redondezas, encontramos um riacho e mergulhei os dedos na corrente rápida. Em seguida, pegamos uma trilha que nos levou ao lago, recolhendo no caminho algumas pedras achatadas que depois tentamos, com resultados variados, fazer quicar na superfície da água. À noite,
Ficamos olhando os vagalumes. Eram como constelações em movimento. E brinquei de procurar desenhos nelas. Enquanto isso, o silêncio foi se entranhando em meu corpo. E eu, aos poucos, fui reencontrando o equilíbrio. Em meio à confusão do trabalho, de casa e da lista de coisas a fazer, minha mente às vezes tem dificuldade de se manter no caminho que traço para ela. Acabo perdendo a concentração, esquecendo coisas ou deixando atividades inacabadas. Ali na floresta, no entanto, percebi que podia parar e escutar o canto dos pássaros de manhã cedo, ou observar os peixinhos nadando ao redor dos meus pés no lago. Tudo isso sem que me perdesse em distrações. A mudança não se deu de uma hora para outra, mas era visível. No dia seguinte, voltaríamos para casa. Minha mente já estaria pronta para o retorno, mas até lá, eu e a pessoa que estava comigo queríamos passar um tempinho só, explorando um pouco mais aquele silêncio. Por melhor que seja a companhia de alguém, a solidão tem seus encantos. Calcei as botas de trilha e fui atrás de um lugar para ver as estrelas. A noite estava clara e eu podia enxergar com facilidade enquanto ia abrindo caminho entre as árvores. Tinha um lugarzinho em mente, ao qual fora algumas vezes durante a semana. Depois de subir um pouco uma encosta, eu chegava a uma rocha bem lisa, tão lisa que eu podia me deitar. Nos outros dias, fui ali para olhar o lago e as árvores na margem oposta, mas aquela noite eu pretendia olhar somente para o alto. Levei alguns minutos para chegar lá, com a impressão de que havia ficado mais sensível para encontrar o modo correto de pisar, os pontos em que podia firmar as botas com facilidade. Eu às vezes me esquecia da capacidade de melhorar aquilo que faço com frequência, seja caminhar na floresta ou aprender uma língua, seja manter a calma quando as coisas não dão certo. Minha mãe costumava dizer: seja gentil hoje e amanhã você será ainda mais. Eu havia levado uma velha manta quadriculada que estendi sobre a pedra antes de me deitar de costas, com a cabeça apoiada nas mãos e as pernas cruzadas, a postura ideal para olhar as estrelas. Elas estavam tão brilhantes que perdi o fôlego. Não queria nem piscar os olhos. Tinha me acostumado a um céu que dividia o espaço com tantos refletores, letreiros e edifícios, que as estrelas não passavam de pontinhos apagados ao fundo. Ali, porém, elas ocupavam o céu inteiro. Seu brilho era estonteante, e mesmo estando tão longe, eu sentia que podia quase tocá-las. Pensei sobre o local exato onde eu estava, naquela pedra, naquele pedacinho de floresta, e permiti que minha perspectiva se expandisse. Fiz algo mentalmente, como se estivesse dando zoom em uma máquina fotográfica, para incluir áreas cada vez maiores. Pensei nas cidades que estavam ao meu redor, depois nas fronteiras entre os países e imensos oceanos. Imaginei que era uma minúscula faísca, iluminando junto dos milhões de outras faíscas, nosso pequeno pontinho azul. Continuei aumentando a distância, pensando nos planetas que havia estudado na escola quando criança.
todos eles suspensos no espaço à minha volta. Os anéis de Saturno, a mancha escura de Netuno, as 53 luas de Júpiter. Levei meus pensamentos ainda mais longe, até o espaço que não podemos enxergar com telescópios ou compreender com equações. Não era provável que no final de tudo aquilo houvesse uma grande muralha, mas sim que o espaço se prolongasse até o infinito. Lentamente, comecei a fazer o caminho de volta. Os pensamentos cruzaram o espaço mais uma vez, passando pelos planetas e pelo Sol, até chegar ao nosso pequeno lugar no universo. Aproximei-os ainda mais para ver o formato do continente, os lagos, as cadeias de montanhas ao meu redor. Então eu os trouxe de volta à pedra onde estava, e em seguida ao meu corpo. Senti o ar passando pelas narinas e as batidas lentas, relaxadas do coração. Senti o peso dos braços e das pernas, a sensação das roupas tocando a pele. Em alguma parte do trajeto, minha perspectiva havia realinhado. Eu estava em busca do silêncio e o havia encontrado. Mas sentia que, para além disso, tinha posto o corpo e o coração em seus devidos lugares. Lembrei-me de quem eu era e daquilo que era importante para mim. Já podia voltar. Bom sonho.